A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que alegria poder estar aqui novamente com vocês, para a gente poder glorificar o nome do Senhor, honrá-lo, né? Agradecê-lo por todas as conquistas, vitórias e livramentos, né? Estou vendo pessoas novas, né? Sejam bem-vindos, viu? O pastor apresentou outro dia, né, o casal que está começando a vir. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. O tema de hoje é o último dia, pastor? Acho que é, né? O último domingo. Um ano guiado pelo Espírito. E nós vamos ler um texto que fala sobre a presença de Deus, tá bom? O texto está em Êxodo, do Antigo Testamento hoje, Êxodo 25, 8 a 9. Êxodo 25, de 8 a 9. E diz assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus utensílios, assim eu farei. Amém? Não tá vazia a igreja, amém? Ah, tá. Vamos dar um glória a Deus para começar. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Vamos começar fazendo barulho, porque aqui é uma igreja animada, pentecostal, que gosta de falar alto, que gosta de dar glória a Deus, amém? Então vamos lá. Sempre é um desafio falar da palavra do Senhor. E no final do ano eu vim aqui, eu estou me sentindo meio física ultimamente, querido, porque eu falei do tempo, né? Da linha do tempo no culto de Natal, e agora eu vou falar sobre um pouco sobre o espaço, porque Deus Ele que criou todas as coisas, Ele que criou o tempo, o espaço, matéria e tudo mais, amém? E pensando um pouco sobre um ano, né, eu pensei sobre como seria para mim, de forma pessoal, um ano guiado pelo Espírito. E eu acredito que todos concordam que um ano guiado pelo Espírito é um ano de presença do Senhor, amém? Concordam? É um ano de muita presença, porque tem momentos na vida que a gente até escolhe, né? E tem momentos na vida que a presença é a única coisa que nos sobra. Amém? Para todos esses momentos que a gente possa buscar a presença, seja para agradecer a Deus, seja para dividir uma vitória, ou seja para chorar com o Senhor, porque tudo que restou foi a presença dele, amém? Então vamos lá, vou pregar de Gênesis a Apocalipse. Espero que vocês tenham tempo, mas de Gênesis a Apocalipse, a presença de Deus é real e marcante. Claro que eu não vou fazer isso,
Mas depois, se vocês tiverem curiosidade, ou se vocês decidirem, depois desse mês de pregações, sobre como começar um ano, estudem, procurem, pesquisem, porque estudar a palavra do Senhor é um jeito de mantê-lo presente em nossas vidas, amém? Então tá lá. Todos os teólogos já se fizeram essa pergunta. Existe um tema central na Bíblia? Existe um tema que liga de Gênesis a Apocalipse? Existem alguns, né? Alguns temas que estarão sempre recorrentes, e esses são chamados de princípios bíblicos. Vocês já ouviram uma frase muito famosa, que quando a gente quebra um princípio, o princípio quebra a gente. E a presença de Deus não é só um tema, ela é um princípio. Se você deseja ser cristão, vamos fazer isso direito. Vamos aprender que não existe cristianismo sem presença de Deus. Amém? Parece uma coisa óbvia que eu estou falando aqui, mas eu vou falar para vocês que tem cristão que está com a presença só quando vem no domingo, ou só quando se reúne com o povo. Precisa buscar o povo para se sentir na presença de Deus. E está tudo bem, né? Nós somos um povo que se reúne para glorificar a Deus. Mas não é só isso que Deus pretende. Ele pretende estar com você quando você está sozinho. Aliás, você nunca mais estará sozinho. A presença de Deus é algo que te pega de um jeito. Quando você vê, você está no carro, no meio do trânsito, falando sozinho. Não é sozinho, é dividindo os pensamentos com o Senhor, é louvando e chorando no meio do trânsito, né? Porque sentiu que Ele está lá. Então a presença a gente sabe, a gente sente e a gente conhece. Amém? E eu vou começar lá de Gênesis, como eu falei, e vocês podem perceber que em Gênesis Deus criou Adão, Eva, e o texto vai dizer que na viração do dia Deus aparecia para caminhar com eles. Não é isso? Não é bonito isso? Tem um pastor que eu ouço às vezes que fala assim: Deus não respeitou nem a lua de mel. Estava lá todo dia caminhando com a sua criação. Porque o desejo de Deus, não sei porquê, mas é estar conosco. Que nem, tem dia que nem eu quero estar comigo, mas Deus quer estar conosco. Olha que coisa impressionante é o nosso Deus. Ele queria, mas aí o que houve? Houve a queda. E com a queda, o que nós perdemos? A presença total de Deus. Nós não poderíamos mais estar presentes sem mediação. Então, esse momento aqui, mas olha, pode procurar, todos os textos falam da presença, até os textos. Se você pegar lá o livro A História de Esther, você não vai ouvir Deus, não vai ter Deus escrito.
mas a presença de Deus está o tempo todo subentendido no texto, amém? Então a presença eu garanto para vocês que é de Gênesis a Apocalipse. E aqui a gente está em Êxodo. O que aconteceu? Bom, aconteceu todo aquele rolê, como diz meu filho. Estava lá o povo escravizado no Egito. Deus mandou Moisés ir lá falar com o povo para que o povo fosse falar com o faraó, para que o faraó libertasse seu povo, certo? Todo mundo lembra? Então, Deus abre o mar, vou resumir, tá? Deus abre o mar para o povo passar a pé enxuto. E o povo começa a peregrinar no deserto. E nesse momento aqui, é um pouco depois que Moisés recebe as leis, tá? Os mandamentos. E Deus fala assim: olha, eu quero ficar no meio de vocês. Coisas que a gente aprende até aqui. Deus quer estar com a gente. Entende? Se você for embora para casa com essa certeza, já valeu a pregação. Deus quer habitar em você. Amém? Outra coisa, Deus aparecia para Adão e Eva na viração do dia, ou seja, no final e no início, no início e no final. Aprendam uma coisa, anotem aí, no caderninho, no celular, na Bíblia de vocês. Todo ciclo que se inicia na sua vida, se você deu a liberdade para que o Espírito Santo faça morada em você, todo início é marcado pela presença de Deus. Todo fim é marcado pela presença de Deus. Comecei um trabalho novo. Olha só, no início, Deus vai estar mais presente do que nunca. No meio também. Mas no início você vai saber que Deus está ali naquele começo. Comecei o casamento, Deus vai estar fortemente naquele casamento, passeando como na viração do dia. E quando os ciclos se encerrarem na sua vida, não tenha medo. Se Deus encerrou esse ciclo, Ele está presente. Amém? E acaba aí? Não, porque vem outro dia e vem outra viração do dia. Então anotem, todo início, todo fim, Deus está mais do que presente. Amém? Então vamos seguir. Tem muita Bíblia pela frente. Então, vamos lá. Deus falou assim: o povo está peregrinando no deserto porque é teimoso, porque tem que aprender um monte de coisa. Eu poderia ficar aqui olhando o povo peregrinar, mas não. Eu quero estar junto do povo. Tem hora que você fala: por que, Senhor, o Senhor está aqui? É assim. Ele quer estar. Ele é o Criador de todas as coisas e criou inclusive você. E Ele quer fazer parte da sua vida. Isso nos diz a Bíblia inteira. Ele é presença real. Amém? Só que, como nós somos, né? Mas ainda Jesus não estava ainda de forma real e concreta para nós,
no Antigo Testamento, existia todo um jeito, né, de preparar o tabernáculo, né? E o tabernáculo foi criado no modelo do templo. Havia 3 salas nessa tenda, que tenda grande. Havia o átrio, havia o lugar santo, santo lugar, e o santo dos santos. No átrio, todo mundo poderia entrar. No templo é assim, né? As mulheres, por exemplo, só vão até o átrio. No lugar santo, no santo lugar, poderiam estar os sacerdotes. E no santo dos santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Se fosse assim, vocês já viram lá a passagem que eles estão levando a arca e um sujeito lá vai tentar segurar a arca que vai cair, o que acontece com ele? Morre na hora. Era assim, porque ainda o projeto de Deus, que era estar presente em nossas vidas, sem véu, sem átrio, sem lugar adequado, era ainda um projeto no tempo de Deus. Então, ele deu um jeito, estava lá, e é assim o tempo todo. Ele está conosco, ele está conosco, ele dá um jeito para estar marcando a presença. Essa semana a gente teve uma semana muito tumultuada em casa, né? E o João, meu marido, quando a gente chegou aqui, ele trabalhava em uma empresa e ficou um bom tempo lá. E chegou num determinado tempo, eles mandaram todo mundo que era PJ embora, e ele era. E engraçado que eu falei para ele pegou todas as camisas para doar, e eu falei: João, não doa não, eu acho que você vai voltar para lá. Não doa por enquanto, né? Ai, minha cola. E aí ele foi para outra empresa, a empresa teve um corte, mandou ele embora de novo, e ele estava rodando de Uber. E nessa semana passada, a empresa chamou ele de volta, aquela que ele trabalhava quando a gente chegou aqui. Chamou ele de volta para um cargo de coordenação. E eu falei: Deus está no início e no fim de tudo, né? E essa semana eu falei: vai ser uma semana difícil, porque notem, observem na vida de vocês. E observe também na Bíblia. Toda vez que algo vai começar e que algo é uma promessa do Senhor para se concretizar na sua vida, vem um ruído, como o Alan falou aqui. Vem um ruído para tentar te tirar do centro da vontade do Senhor. Vem um ruído para te deixar com medo. Aí bateram no carro do João. Bateram no carro que ele está fazendo Uber, carro alugado. Bateram no carro. No outro dia, ele começou a passar mal e já fiquei desesperada. Pedi a ajuda das irmãs para orar por ele, porque ele passou mal e tudo mais. E no fim era sinusite, mas
né? Passou, ele foi fazer integração na empresa, saiu da empresa, assaltaram ele. Um dia depois do outro, né? Bateram no vidro e falaram: só quero a aliança. Levaram a aliança dele. E eu falei: João, é coisa de gente doida. Crer em Deus, às vezes, é coisa de gente doida. Eu falei para ele: vai ser um período de muita bênção para você profissionalmente. Porque, gente, quando Jesus estava acabando o jejum, e aí ele estava prestes a realizar a grande obra do Pai, o que aconteceu? Quem apareceu para ele oferecendo tudo? Entende? Sempre que algo do Senhor for começar na sua vida, a coisa se complica, porque é o ruído, né, que tira a concentração. Busca silenciar os ruídos e veja onde o Senhor está nessa conversa toda. Está livrando ele na hora da batida, está livrando a vida dele na hora do assalto. É aí que o Senhor está. Então, glorifica a Deus nos momentos mais esquisitos da sua vida. Fala: Senhor, eu sei que é o melhor. Glória a Deus por isso. Amém? Porque a presença dele é real e constante. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei aqui que a tenda, o templo, se dividem em átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Alguém aqui, o pastor vai dar um presente para quem acertar. Brincadeira. Alguém aqui sabe aonde dentro de nós, dentro do nosso corpo, existe um lugar chamado átrio? Átrio, Karine, aonde tem coração, Davi, troféu, joinha para você. Coração tem átrios. E eu vou dizer para vocês que a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é um deslocamento da tenda do Senhor. Hoje, a gente ouve na história que Deus caminhou com Adão e Eva. Deus armou tenda no deserto. Mas a gente sabe que Deus caminhou entre nós, chamado Jesus. Um Deus chamado Jesus caminhou no meio do seu povo. Um Deus chamado Jesus curou no meio do seu povo. Um Deus chamado Jesus mudou a vida de quem ele encontrou. Mudou a vida de quem ele encontrou. Se a sua vida não mudou, é porque você não está fazendo isso direito. Porque Deus, ele quer habitar. Ele colocou uma tenda no nosso peito, um átrio. Sabe o que o átrio faz? Ele recebe o sangue que nós da área de saúde chamamos de o sangue sujo, o sangue cheio de CO2. Sabe o que ele faz? Ele recebe esse sangue, manda para dentro do coração, que vai mandar para o pulmão e vai filtrar e vai mandar de volta para o coração.
Você quer que Jesus entre na sua vida, na sua tenda? Porque hoje Ele não precisa mais habitar numa tenda que só Moisés tem a coragem de entrar. Ele quer habitar dentro de nós. Jesus fala assim para os discípulos tristes: mas o Senhor vai, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. E assim se cumpre a obra da Trindade em nossa história, em nossa vida. E o projeto de Deus, que lá no início era habitar entre o seu povo, agora é habitar dentro do coração de cada um de nós. Amém? Não, você não ouviu isso direito. Eu estou falando para você que Deus quer habitar dentro do seu peito. Aplaude o Senhor, por favor, porque Ele é bom, Ele é digno de toda honra, de toda glória. E a sua presença magnífica achou um espaço no átrio do nosso peito, no nosso coração. Mas Deus, mesmo sendo soberano, Ele respeita a nossa vontade, o nosso desejo. E o quanto você quer permitir que o Espírito Santo entre no seu coração? É só no átrio? É só de domingo? É só quando o povo está reunido? É só? Não. É na hora que a dor aperta tanto e você se sente sozinho, você se lembra que dentro do seu coração, dentro do seu peito tem uma tenda, a tenda da presença de Deus. Mas eu não quero que mexa em tudo. Tem algumas coisas que eu quero que continue do meu jeito. Gente, aprende. Aprende não como eu, que só aprendi quando tudo faltou. Que achava que meu coração estava todo entregue ao Senhor. Mas quando a doença veio, eu entendi realmente o que é cada dia levantar, perceber: oh, estou viva, o médico errou, estou mais um dia viva, olha, estou falando ainda. E vou usar essa voz diferente, um pouco lenta, para dizer que Deus habita no meu coração. Se vocês estão ouvindo aqui que Deus é real, que Ele é verdadeiro, que Ele é constante, eu vou te dizer que à custa de muita dor, não precisava ter sido assim, não precisava, mas no momento de maior dor é que eu percebi que minha vida não estava nas minhas mãos, estava nas mãos do Senhor. E eu posso dizer que Ele habita no meu coração, porque se Ele não habitar, nem aqui eu venho para falar para vocês que Deus é bom. Amém? Glorifica ao Senhor. Amém, glória a Deus. No seu coração existe o Santo dos Santos. Não precisa mais de sumo sacerdote, pois quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu do templo?
escola bíblica. Se rasgou de alto a baixo. E o que aconteceu? A presença ocupou tudo, todo lugar. Não tinha mais fumaça, mas não, ela é real, ela é palpável. Você sente a presença de Deus aqui nessa noite, preparando essa palavra, para que você entenda que você não precisa andar sozinho, que Ele pode andar no teu peito, no teu coração, carregando todas as tuas dores, dividindo com você todos os seus sonhos, todas as suas esperanças. Gente, faça de Jesus o seu melhor amigo. Não é frase feita, eu estou dizendo de quem experimentou isso. Faça de Jesus o seu melhor amigo. Peça coisas a Ele. Peça coisas, está escrito lá. Pedir e será dado. Se não pedir direito, não ganha. Então, se não está pedindo direito, continua pedindo outras coisas, que o Espírito vai te ensinando o que pedir, como pedir. E eu preciso dizer para você que Deus está tão feliz por poder morar no seu coração. Eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu pensava assim, sonho de crente, né? A gente fica pensando como vai ser. Eu sempre pensava assim, quando eu chegar na eternidade, se Deus me der a oportunidade, eu quero conversar com o povo lá. Eu quero chegar para Abraão e falar assim, Abraão, me conta como foi ouvir a voz de Deus falando para você sair da sua terra, da sua parentela. Moisés, me conta como foi a sarça ardente. Me conta como foi essa experiência. Estudando esse texto, Deus me falou uma coisa que me deixou muito emocionada. Talvez Moisés me pergunte, como foi andar com o Espírito Santo dentro de você? Amém? Porque eles não experimentaram isso, eles não puderam, mas nós podemos andar sabendo que tem um Espírito Santo que habita em nós, que está sabendo de todas as nossas dificuldades. Quando eu tenho algo que eu não consigo vencer, eu falo, Senhor, essa pessoa me causa um ranço, eu sou crente, não posso. E aí eu divido isso com o Senhor, e Ele vai trabalhando ali, e eu vou começando a gostar da pessoa. Quando eu vejo, eu estou orando por ela. Isso é Deus, porque nós não somos capazes. Nós julgamos, irmãos, nós julgamos, nós olhamos e vemos as pessoas e fazemos um julgamento muito rápido, mas Deus não, Ele transforma tudo. Eu vinha há umas 3 semanas muito triste, porque no final do ano eu estou em reabilitação, fazendo exercício, e no final do ano eu não consegui fazer muito exercício. Aí eu fiquei triste, sabe? E eu falava assim, Senhor, eu vou te pedir algo que eu nunca pedi. Eu vou te pedir uma experiência.
me deixa sentir sua presença de forma material, porque eu já vi tantas pessoas falando, fui curada, Jesus entrou da UTI, e uma luz, eu tenho até medo de pedir, porque a gente é falho, gente, a gente tem os nossos medos, mas para tudo aquilo que não é o ideal, existe um Espírito que cobre todas as nossas limitações. Eu falei, eu queria muito sentir, para eu poder continuar esse ano, para eu poder sair dessa cama, para eu poder levantar e falar, Jesus é bom, Deus é bom, glorifica o nome dele. E aí eu falei, Senhor, me deixa sentir sua mão tocando minha medula, ou sentir qualquer coisa diferente, uma queimação, ou qualquer coisa que eu possa saber que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo, mas a minha fé ainda precisa do Senhor. A nossa fé precisa de Deus, sabia? Todos os dias eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé todos os dias. E aí eu orava toda noite, umas 2 semanas e pouco. E aí essa semana estava eu e Pedro em casa, e eu estava quase acordando, e sabe naquele momento que você está quase acordando, você está ouvindo os barulhos da casa? Eu estava ali e eu escrevia num papel, uma caneta bem vermelha, eu não escrevo, né, gente? Minha mão não consegue. E eu escrevia num papel, quero sentir sua presença, quero estar na sua presença. E aí eu acordei, porque começou a queimar a minha coluna, mas queimava, e eu falei, que é isso? Não era dor, era um calor. Eu nunca tive isso nesses 7 já anos de luta contra essa doença. Nunca senti isso. Aí eu chamei Pedro, corre aqui, levanta minha blusa e vê o que é. Está queimando. Eu olhei, no meio do mato, e falei, vê se não é batata dela. Está queimando. E aí me veio um lembrete. Você não pediu? Deus é presente, Ele é real. Eu falei, Senhor, não tem problema, a cura pode vir a hora que o Senhor quiser. Usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser, até ela chegar. Só me fala que ela vai chegar. Só me fala que o Senhor está aqui. A gente pode tudo quando o Senhor habita em nosso coração. E eu quero te convidar essa noite, esse final de domingo, para que você seja também interrogado por Moisés, e que você saiba o que falar. Você saiba falar para Moisés como era ser habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Vai sair daqui sozinha essa noite? Não. Vai voltar para casa sozinho? Não. Vai dirigir sozinho? Vai buscar aquele resultado de exame sozinho? Não é para ser sozinho que o Senhor te criou. Ele te criou
para que você seja morada nele. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode exaltar o nome dele, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Não há outro Deus, não há um Deus que divida a sua glória. Toda honra, toda glória seja ao nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos e peça ao Santo Espírito: faça morada em mim, faça morada em mim.